Olha aí o Vasco, o Roberto protegeu bem, dominou, pode sair o gol dele. Gol de Roberto para o Vasco. Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje vamos relembrar toda a trajetória do maior jogador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Roberto de Oliveira, ou simplesmente Roberto Dinamite. Antes de começar, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo, para que essa linda homenagem a Roberto Dinamite chegue em mais vascaínos e todos possam recordar essa linda trajetória do maior de todos com a camisa vascaína. Roberto nasceu no dia 13 de abril de 1954, no bairro São Bento, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Logo cedo, Roberto, que naquela época era conhecido pelo apelido de Calu, começou a mostrar intimidade com a bola. Igual a muitas crianças apaixonadas pelo futebol, chegava a dormir com ela nos braços enquanto imaginava as jogadas que faria na próxima partida da várzea. Aos 12 anos, o pequeno Calu já era titular do principal time do bairro, o São Bento Esporte Clube, onde se destacava como artilheiro. Nessas peladas, tinha uma característica marcante, era o mais fominha e exigia de seus companheiros que as jogadas de ataque passassem pelos seus pés. Contudo, quando recebia a bola, dificilmente a devolvia. Roberto era fã de Jairzinho, autor de gols em todas as partidas durante a conquista do tricampeonato mundial da seleção brasileira no México. Apesar do individualismo, ele já demonstrava toda a sua habilidade e precisão nos arremates de curta e longas distâncias. Graças a isso, no ano de 1969, foi convidado a treinar nas categorias de base do Vasco por Gradim, olheiro do clube, responsável por garimpar jovens talentos nos campos de pelada espalhados pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Um mês depois, já estava jogando na equipe juvenil dirigida por Célio de Souza, e pouco mais de um ano no clube já anotava mais de 46 gols. Em um ano de clube, Roberto ganhou 15 quilos, graças a um rigoroso trabalho muscular, tornando-se um dos jovens mais promissores do clube, recebendo constantes elogios de treinadores e dirigentes. No Campeonato Carioca de Juvenis de 1970, foi o artilheiro vascaíno, com 10 gols. Já no mesmo torneio, no ano seguinte, foi mais longe. Foi o artilheiro da competição, com 13 gols dessa vez. Nos livros históricos e jornais do início dos anos 70, um jovem atacante chamado Roberto começava a aparecer nas páginas vascaínas, até que surgiu a lenda chamada Dinamite. Roberto, com 17 anos, foi relacionado por Admildo Chirol, então técnico provisório do time. Ele começou no banco e entrou, marcando seu primeiro gol no Maracanã, sendo um chute forte de fora da área contra o Internacional. Nesse chute, o Jornal dos Esportes deu na primeira página no dia seguinte, em razão do forte chute naquela rede ainda com véu. O garoto Dinamite explode o Maracanã. Título dado por Aparício Pires e por Sérgio Cabral. Era o adeus definitivo de Calu e o surgimento de Roberto Dinamite. Dinamite, porém, não explodiu logo de cara. Ele foi ganhando aos poucos espaços em um time do Vasco que entraria para a história. Apenas no seu terceiro ano de profissional, o atacante passou a ser titular. Nos 2 primeiros anos como profissional, Dinamite conseguiu apenas 7 gols em 28 jogos. Já em 1973, foram 51 partidas e mais que o dobro de tentos, 18. Em 74, Dinamite explodiu, com 17 gols em 20 jogos no Carioca e 16 gols em 26 jogos no Brasileiro, do qual foi artilheiro e campeão da competição. Os números de Roberto só foram aumentando. Em 75, o atacante teve uma média de quase 0,8 gol por jogo, conseguindo 42 gols em 53 jogos, somando Carioca, Brasileiro e Libertadores. No ano de 1979, a média foi ainda melhor e chegou a quase 0,9, com 43 gols em 49 jogos, entre Carioca e Brasileiro. O goleador conseguiu uma sequência de 7 jogos seguidos marcando, alcançando 4 hat-tricks, que é quando o jogador faz 3 gols no mesmo jogo. Ele obteve essa marca em apenas um ano, nos jogos contra Uberlândia, Flamengo, Fluminense e Goitacás. Essa grande fase artilheira chamou a atenção do Barcelona. Em 1980, Roberto se transferiu para o Barça, em uma negociação que envolveu muito dinheiro na época. Porém, o clube catalão não vivia uma boa fase
fase. Além disso, Roberto teve que conviver com o treinador Heleno Herrera, que tinha a fama de não gostar de brasileiros. Roberto, então, jogou apenas 11 jogos na Espanha, anotando 3 gols. Com isso, Roberto teve que deixar o Barcelona e quase foi parar no maior rival do Vasco. O então presidente rubro-negro Márcio Braga foi até a Espanha e demonstrou interesse em contar com o Dinamite. O craque, porém, foi avisado para não assinar nenhum contrato, pois Eurico Miranda, autorizado pelo presidente vascaíno Alberto Pires Ribeiro, estava indo também para a Catalunha com a missão de repatriar o ídolo para sua casa. Então, felizmente, Roberto voltou para São Januário para a alegria do torcedor vascaíno. A volta de Roberto ocorreu num pequeno jogo contra o Náutico, que o próprio jura não lembrar, mas o verdadeiro jogo que consolidou sua volta ocorreu no dia 5 de maio de 1980. Em um grande jogo no Maracanã, Vasco e Corinthians fariam o jogo que teve como preliminar a partida entre Flamengo e Bangu. A torcida rubro-negra ficou no estádio para secar o Cruz Maltino. O público de mais de 110 mil pessoas presenciou uma magnífica atuação do craque vascaíno, que fez os 5 gols do confronto contra os corintianos, que terminou 5-2. Foi a volta triunfal do maior ídolo do clube, acompanhada inclusive por um repórter de Barcelona, que relataria o jogo para um jornal local com os dizeres: "Esse sim é o verdadeiro Dinamite". De gol em gol, Dinamite foi se tornando uma lenda. O melhor ano foi 1981, quando conseguiu a média de quase 1 gol por jogo, com 45 gols em 46 jogos, entre carioca e brasileiro. O atacante conseguiu mais uma vez uma sequência de 7 jogos seguidos marcando, como em 1979, com 5 hat-tricks contra Londrina, Americano 2 vezes, Fluminense e Campo Grande. Mas para o final da carreira, Roberto recebeu um convite para jogar pela Portuguesa. O jogador aceitou o desafio e participou do Brasileirão de 1989 pela equipe do Canindé. Treinado por Antônio Lopes, Dinamite transformou-se rapidamente na grande estrela da Lusa. O atacante marcou pelo clube 11 gols, 2 em um amistoso e 9 no Campeonato Brasileiro daquele ano, que o ajudaram a atingir a histórica marca de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição. A campanha da Portuguesa foi boa, e o time paulista terminou na 7ª colocação com 20 pontos, apenas 6 a menos do que o campeão Vasco. No dia 21 de outubro daquele ano, um sábado, Dinamite viveu com algo novo na carreira. Enfrentou o Vasco. O placar do jogo em São Januário acabou em 0-0, num dia complicado para o ídolo da colina. Roberto conta que não dormiu bem à noite. Teve uma oportunidade no final do jogo, em passe de Toninho, e quando virou para finalizar, girou o corpo e a impressão que teve foi que alguém lhe havia dado uma rasteira. Ele acabou caindo no chão e a bola foi embora. A diretoria da Lusa tentou a renovação com Dinamite, porém foi em vão. O artilheiro voltava ao Vasco novamente. No ano de 1991, Dinamite aceitou outro desafio ao jogar pelo Campo Grande, ajudando o Campusca a ficar em 5º lugar no estadual e chegando a liderar o segundo turno do mesmo campeonato. Naquela oportunidade, Roberto teve a companhia de Eloy e Cláudio Adão, que assim como o ídolo vascaíno, estavam em fim de carreira. Roberto é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com 284 gols em 415 partidas. É também, com 190 gols em 328 jogos, o maior goleador da história do Campeonato Brasileiro. Além disso, é também o maior artilheiro da história do estádio de São Januário, com 184 gols. Dinamite é o maior goleador dos clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, tendo anotado 27 gols no rubro-negro, 36 no tricolor e 25 no alvinegro. Pela seleção brasileira, Dinamite foi convocado pela primeira vez em 1975. O atacante esteve presente nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. Em 82, Roberto foi convocado em cima da hora para disputar o Mundial da Espanha, devido à contusão de Careca. Ao contrário de 1978, quando atuou em bastantes jogos, sua participação ficou restrita aos treinamentos, pois Tele Santana não colocou o craque em nenhuma partida. Sua última participação pela seleção ocorreu em 1984, quando vestiu a amarelinha pela última vez sob o comando de Eduardo Antunes Coimbra. Em 86, mesmo em grande fase pelo Vasco, não foi lembrado por Tele Santana para a Copa do Mundo do México. No dia 24 de março de 1993, Dinamite se despediu do futebol profissional em um amistoso no Maracanã, contra a equipe do La Coruña. Roberto, ídolo em campo e fora dele, fez com que os amigos, porém rivais, Zico e Júnior, vestissem um manto vascaíno para jogar ao lado do amigo na data tão especial. Um abraço, Luciano, um abraço aos amigos todos da Bandeirantes. Estou muito feliz de poder ter a minha contribuição aqui nesse grande profissional, nesse grande caráter, esse grande ser humano, grande jogador, um dos maiores, inclusive, da minha geração. E realmente
Eu acho que estar aqui presente gratifica a gente como profissional. Desejo somente ao Roberto, nesse momento importante, que o coração dele aguente e que ele depois siga em frente na vida dele. Como é que é vestir a camisa do Vasco, seu arquirrival nesses anos todos de futebol, Zico? Não tem problema nenhum, é orgulho para todo jogador. O Vasco é uma grande equipe, uma equipe de tradição do futebol mundial. E eu acho que eu visto duas, a do Vasco e a do Roberto. Em 2022, Roberto revelou que havia sido diagnosticado com um câncer. Ele, como de costume, lutou bravamente contra mais esse adversário. No dia 8 de janeiro de 2023, Dinamite deixou de ser apenas um ídolo e virou uma lenda. Seu legado será eterno e jamais esquecido pelos vascaínos e vascaínas de todo o mundo. O maior de todos nos fez vencer muitos clássicos onde não éramos nem de perto o melhor time. Em singela homenagem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, nomeou o trecho da avenida que passa em frente ao estádio de São Januário de Avenida Roberto Dinamite. Todas as homenagens feitas a Roberto Dinamite serão poucas, perto do que a lenda deu ao clube. Dinamite foi, é e sempre será o nosso rei. Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.